Bom dia, meu nome é Irmão Marcelo e mais uma vez estou aqui com vocês para divulgar a Palavra de Deus. Um abraço para o meu amigo Irmão Osni, um abraço para todos os amigos do Facebook e do Google. Meus irmãos, estamos vivendo uma época conturbada, em que surgiram tantos teólogos, tantas religiões, tantas filosofias, tantos partidos políticos e uma imensidões de pessoas que têm a mente incluída Hollywood como cenário da esperança. Esse cenário da esperança, ele já vem desde a época de 1964. Por que eu falo 1964? Simples. Porque 1964 representou uma revolução numa época da Guerra Fria, da disputa entre as potências. Mas não só foi uma disputa militar, mas foi uma disputa geopolítica internacional, influenciando as massas. Hollywood, como grande cenário, investiu pesadamente na ciência alemã, da pesquisa da parapsicologia e da psicologia, da influência de religiões, da influência de política. E isso vem influenciando até hoje. 1964 foi importante cenário na América do Sul. Por quê? O Brasil, com um grande polo econômico, um polo industrial que se desenvolveu a partir de Vargas de 1930, a Revolução de 1930, que teve a grande importância para o nosso país. Eu não quero dizer que Getúlio foi um salvador da pátria, mas ele foi um idealista importante que na época resultou com apenas praticamente 30 milhões de habitantes. Ele conseguiu fazer o que hoje os governos, desde 1989, com a abertura democrática, com a liberdade do idealismo, com as filosofias do grande capitalismo, até hoje não conseguiram fazer. Ao contrário, eles destruíram tudo. E com eles, utilizando o poder da parapsicologia, através dos desenhos através da Liga da Justiça, dos super-homens, a ideia de um super-homem. Isso nós, através da comida, através do vestir, nós vemos sendo influenciado há muitos anos. E pense você, meu amigo, que tem aí a imaginação que nós somos um país independente. Você se engana. Não somente o Brasil, mas nós somos um país que somos uma verdadeira colônia. A grande verdade é que nossa nação tem um grande potencial. O brasileiro é muito trabalhador, mas com toda essa evolução econômica, a nossa sociedade se tornou escrava. Escrava do poder econômico social, escrava deste sistema em que o Congresso trabalha para as elites internacionais. E quem serão essas elites internacionais? Desculpa. Será direita e esquerda? Centro? Meus amigos, eu venho sempre pesquisando essa política internacional, visando as psicologias técnicas que a CIA, que o Pentágono usa para poder influenciar a nossa nação. Não preciso lembrar que houve já grandes guerras injustificáveis. A Guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra que assombrou a Líbia, Kosovo, que assolou o Iraque e que recentemente a Síria, até na Ucrânia. Mas todas essas guerras, elas visam manter um sistema democrático, né, que possa alcançar os direitos de todas as pessoas. Será mesmo que você acredita nisso? Bem, gente, a palavra de Deus diz que no final dos tempos aparecerão muitos falsos anticristos. Muitos falsos anticristos. Você pode concluir isso apenas como um fato religioso, mas não é. Nós temos que pensar que hoje as pessoas que vivem, os cidadãos que são políticos, também estão relacionados a instituições religiosas. Ou elas são financiadas pelas instituições religiosas, que por sua vez
tem a manutenção e assistência de governos internacionais. Muitos pastores que vieram, os batistas que vieram dos Estados Unidos, né, influenciando a nossa massa. Já a Assembleia de Deus no Brasil, ela foi fundada em 1911. E o estatuto disso era apenas manter essa influência que, por via, manter as pessoas sobre as sucessões. Ah, você está falando contra a religião? Sim, eu estou falando contra as religiões, porque nenhuma delas se entendem. Se você vai numa assembleia, a Assembleia fala contra o Batista. Se você for na Batista, o Batista foi contra a Assembleia. E assim sucessivamente. Vivemos num período em que a informação, ela vem de todas as formas. E cada um tem uma forma de apresentar essa informação ligeiramente sugestiva. Tantas teologias surgidas, né? Tantas ciências, como os cientistas que desenvolveram a partir de 1945, cientistas como Von Braun, Einstein e outros por aí. Uma maravilha de gamas de cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, mas também contribuiu para políticas. E essas políticas estão influenciando a nossa nação. Nosso país é um país muito rico em reservas naturais. Mas até quando, meu? Até quando você vai ficar sentado na sua poltrona, olhando para a direita, olhando para a esquerda, esperando que esses movimentos políticos venham resolver o problema da sociedade? Eu que já trabalhei quase 3 anos com político, não vou dizer os outros anos que não importa, mas quase 3 anos com político, sou categórico em dizer uma coisa para vocês. Não importa se o cara é de direita ou é de esquerda, porque político é igual jogador de futebol. Hoje ele beija a camisa de um time, amanhã ele vai beijar a camisa do outro time. Ele faz parte do sistema. Porque assim também como os políticos, assim também como os diretores dessas empresas que mantêm essa manutenção, assim também são os diretores e presidentes dessas instituições que estão ligadas ao mesmo sistema financeiro. Não existe vários sistemas. Todo mundo fala da Nike, da Adidas, mas se esquece de outras empresas, esquece do governo, esquece da Caixa Econômica, se esquece de muitas outras, Citibank, Banco Opportunity, se esquece disso tudo, que o movimento é um gestor magnânimo, né, que é contratado pela elite, vou dizer logo, a OTAN, e que representa todo esse sistema. Essa crise do futebol que surgiu na Europa, que envolveu a Rússia, tudo isso não paira sobre um sistema político, sobre um sistema de interferência, uma guerra cibernética, uma guerra política internacional. E o nosso Brasil é o país, é a bola da vez. Não somente o petróleo, mas também como todas as nossas reservas, assim como a água. Já há muitos anos, muitos profetas, muitas pessoas vêm falando que a guerra será contra a água e agora estão querendo privatizar a SEDAI. O sistema de privatização, né, ele aqui no Brasil representa o interesse em comum das ações internacionais. Né? E isso tudo está descrito na Bíblia, os falsos profetas. Homens que defendem esse tipo de sistema. Ah, então agora você é de esquerda, você é de direita, eu não tenho lado, meu amigo. Pense, pare para pensar. No Brasil nunca houve um governo comunista. Muitos ficam falando que Lula é comunista. Eu nunca vi um comunista ter religião. Eu nunca vi um comunista, entendeu? Ser praticamente liberal. Tem um mercado liberal. Então as pessoas não param para pensar. Eles não pensam nem um minuto no que estão falando. O que é o comunismo? O que representou o comunismo na Rússia, de Lenin? Eles não têm ideia que a Revolução de Bolcheviques, em 1917, ela representou 2 conceitos. Primeiro, a Alemanha investiu em Lenin. Tá? Eu vou resumir. E, ao mesmo tempo, a Alemanha queria retirar a Rússia da guerra. A Rússia, ela já estava atravessando, entendeu? Um período de um caos contra aqueles impérios que massacravam, né? Que faziam o povo de escravo. Mas o que acontece? O comunismo na Rússia, ele teve um idealismo. Por quê? Porque lá havia apenas um conceito religioso, que ele foi praticamente extinto. Tá? Aqui
Aqui no Brasil, meus amigos, é impossível implantar um comunismo pela nossa própria história da nossa evolução. Eu não falo nem de 1500, eu não falo nem da proclamação da República, eu não falo nem de Tiradentes, nada disso. Eu digo a nossa colonização, a nossa mistura ideológica, religiosa, há tantas mistificações, há tantas que se tornamos um povo misto. É impossível implantar um sistema aqui no Brasil que não seja o capitalismo. Porém, há dois tipos de capitalismo que ninguém está visando e pensando. Os mesmos administradores que fazem que tudo para que esses estatais falhem são os mesmos que estão negociando esse tipo de gestão. Dizer que a Usiminas deu prejuízo, isso é uma mentira. A Usiminas sempre teve lucro, apesar que todas as estatais representavam o maior tributo para a nação. Quando você privatiza um monopólio, com o passar do tempo, os impostos têm que aumentar. Mas isso é referência do estilo econômico implantado aqui. Eles copiam aquilo que eles querem lá fora, mas eles não copiam o que lá fora se aplica. Você não pode comparar Brasil com os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos é autossuficiente, a indústria americana é muito maior. Os acordos americanos são muito mais viáveis. Outra coisa, o sistema ferroviário americano e os portos são muito mais desenvolvidos do que o Brasil. Então, no Brasil, vai fazer o seguinte: vamos fazer isso aqui, toma lá da cá. Não tem gestão, não tem investimento, não tem nada. Então, meu amigo, enquanto você tem a ideia que a direita vai resolver, você vai viver sonhando. Porque essa ideia que lançaram aí na mídia, isso é culpado dos comunistas, isso é para poder haver uma revolução entre o povo, dividir o povo já é por si dividido. Passou o período agora de carnaval, o carnaval acabou, praticamente hoje o carnaval se encerra, mas vamos lá que o carnaval ainda vai rolar até meados de março. O povo está ironizando, está brincando. O povo está brincando com tudo que está acontecendo aí na Lava Jato, tudo acontecendo no meio político. O povo está levando a brincadeira, porque o povo brasileiro é um povo pacífico. O povo brasileiro não tem um idealista, diferente que aconteceu na Alemanha nazista, na Itália, tudo diferente, porque o povo brasileiro tem um costume diferente. Então vamos raciocinar. Quem está por trás disso aí? Quem são os gestores disso aí? São os que estão com interesse de retirar nossas reservas e que estão lucrando com isso. Então, é o toma lá da cá. Né? É como o Bezerra da Silva fala: malandro é malandro e mané é mané. Quem é mané? Mané é aquele que acredita que vem toda hora na religião, no meio político da religião, surge um salvador da pátria. Vocês podem ver, surgiu tantos, agora o Bispo Macedo, Malafaia, né? Agenor Duque, esse, pelo amor de Deus, esse superou, esse é magnânimo, esse é um artista de verdade. Porém, meus irmãos, as escrituras nos falam que os falsos profetas iriam se multiplicar, porque o povo ele não busca a palavra de Deus. O povo, ele não busca o reino. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A questão é, qual é a verdade? Qual é a verdade que você busca? A verdade que o Brasil vai se tornar uma potência mundial? A verdade que teremos um futuro maravilhoso? Meu amigo, se você não for você, esse futuro não adianta nada. Se você não tiver uma meta e um equilíbrio na sua vida, não adianta nada. Tem pessoas que culpam o demônio por tudo. Por quê? É mais fácil você colocar um mundo, um campo espiritual, do que você realmente se auto-identificar. Nós nos precisamos identificar em quem nós somos. Não há demônio. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que há dois campos ao homem buscar. É o espírito e a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. É bem explícito a sua luta contra a carne, não é contra o demônio, porque o demônio foi derrotado. Outra coisa, não tem pombagira, tranca-rua, Zé Pelinto, Zé Peta, Zé Serreta, Zé Sarreta, Zé Chupeta, Zé Sabonete, Zé Chuleta. Tudo isso é bobagem, porque não tem nem base bíblica. E nem a Bíblia cita uma pessoa fazendo uma feitiçaria para outra pessoa e a pessoa que, sendo cristã, sendo oprimida pela feitiçaria. Porque a palavra de Deus diz, bem claro, não há encantamento contra o povo de Deus. O que acontece é a sua carne.
Enquanto o homem estiver olhando para outro homem, ser ele o seu foco, ele se esquece que ele tem que ser o seu foco. É nós que temos que olhar para dentro de nós e ver o que o Senhor quer para mim. Meus amigos, vamos ser bem inteligentes. Pensar com o coração, porque o coração pensa, e isso já é provado cientificamente. O nosso coração pensa. E o que o seu coração deseja? Realmente você deseja que a esperança, que o Brasil seja, eu sou brasileiro, eu defendo o Brasil, mas como nós devemos defender? Qual é a verdade que você busca? Jesus Cristo é o Rei dos Reis, conhecendo que a verdade, em João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Meu amigo, depende de você, exclusivamente de você. A palavra de Deus, ela só vai ser discernida, ela só vai ser revelada quando você começar a se aprofundar e pregar o Evangelho. Eu sempre falo para as pessoas no Facebook, é muito bom pregar aqui, mas vamos na rua, vamos nos hospitais, vamos nos asilos, vamos pregar o Evangelho. Gente, para de ficar sentado. Para de ficar levantando os termos. Ah, peraí, tem um estudo disso, é muito bom, mas não chega a nada. O que deve chegar, outra coisa que as pessoas ficam falando aí no Facebook. Meu Deus do céu, eu não consigo compreender. O verdadeiro nome de Deus é Emachuá, é Exuí, é Ixoó, é Oxalá. O que importa isso? Se a pessoa for mudo, teve um que falou assim pra mim, se não pronunciar o nome de Deus certo, não vai pro céu. E se for mudo? Ele ficou, é no pensamento, não. Você disse se não pronunciar. Ah, pronunciar no pensamento? Ah, tá bom. Meu irmão, você não vai ser salvo pelo nome. Você vai ser salvo porque Jesus, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus escolheu a você. Tá lá, é só ler a Bíblia. Timóteo capítulo 1:9. Ele nos escolheu segundo a sua vocação, não segundo a nossa pretensão. Timóteo 1:9, Timóteo capítulo 2, versículo 1:9. Devemos entender o que a Bíblia diz para a gente. Mas a Bíblia está passando uma mensagem para a gente. Uma palavra de renovação, uma palavra de esperança. Mas a esperança é você. Você é o foco. E assim você vai fazer que o mundo seja um mundo ao seu redor mais justo. Para com esse negócio. Ah, eu vou olhar para a esquerda. Meu amigo, olha só. Eu vou dizer uma coisa. Os mesmos que financiam a esquerda e a direita e o centro são os mesmos. Assim como os jogos de futebol, assim como as partidas de futebol, tudo aquilo, a maioria, eu digo lá, 70% daquilo tudo já está praticamente já escolhido como deve ser. É uma coisa muito bem elaborada. É como eu vejo tanta gente, eu vejo tantas pessoas na casa lotérica comprando esquemas na internet. Tem um sujeito que já vendeu mais de 50 mil esquemas. Ou muito mais do que isso, já ficou rico só vendendo esquemas. Esquema para lotomania, para quina. E tem um esquema completo, raiz quadrada, álgebra, e um DVD completo que custa R$600. Você compra e você vai ganhar. Meu amigo, pense, se o cara tem um esquema para ganhar na loteria, pelo amor de Deus, por que ele não joga? Não, porque eu quero ajudar as pessoas. Ah, ele é tão bonzinho. E vocês também. Acredito que a direita aqui no Brasil é tão bonzinho que vai ser diferente. Crucifique a esquerda. Ah, crucifique. Meu amigo, quem examine as pessoas que eram de esquerda, por que eles se tornaram de direita? E por que o direita virou de esquerda? Porque tudo é oportunidade. Partido político é igual lava-prato, é sujo, é descartável. É igual como prato descartável, joga fora, amanhã vem outro e não estão nem aí. Então, meus amigos, vamos ser sábios, vamos ser inteligentes. Em João 15,16 diz, a palavra de João 15,16 é bem significante, né? A palavra de Deus, ela disse, João 15,7 é uma palavra de verdade, mas João 15,16 também é uma palavra de verdade. Em Lucas 13:24 diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não poderão. Sabe o que é essa porta estreita? É você. É você, meu amigo. A porta estreita é você saber o que é certo e o que é errado. Para com esse negócio de ficar tentando achar um lugar maravilhoso, porque não é o lugar é você. Você é o templo. Ó, a Bíblia diz também
Mateus 28, versículo 19. É bem explícito que a Bíblia fala. Fazei discípulos, vão e façam discípulos sobre toda a terra. Acabou. Ele não está mandando você fazer igrejas. Meu Deus, só aqui no Brasil há mais de 15 mil religiões evangélicas. Eu fiquei alarmado aqui, como é que pode nenhuma. Eu visitei em boa parte, não visitei 15 mil, não contei, mas visitei, gente, nenhuma se entende. Eles falam alguma coisa, mas sempre diz, lá está em falta, lá está em falta. Ah, meu irmão, você tem que procurar na Bíblia aqui está mais perto. Mas quase todas elas são parecidas. Um pouquinho da Assembleia, eu tenho um pouquinho Batista, eu tenho um pouquinho lá da igreja de Israel, outro é um pouco lá da igreja da Grécia, da Europa, da Índia, da África, de não sei o que, é uma misturada em costumes humanos influenciando as massas. Tudo isso, sabe por quê? Para confundir. Porque a salvação é dom de Deus.